Olá, meu nome é Guilherme Tech, sou bolsista ProBIC orientado pelo professor Rafael Rodrigues Obeleiro e hoje eu trago para vocês meu trabalho que é análise do desempenho de protocolos para a privacidade no DNS. O que é o DNS, né? O DNS ele é um serviço muito importante para a rede de computadores que basicamente todas as aplicações que utilizam a internet necessitam dele e ele é responsável por, entre outras coisas, fazer o mapeamento de um nome em um endereçamento IP, como está exemplificado aqui abaixo, por exemplo, o mapeamento do endereço desk.com em um determinado IP ou facebook.com em outro determinado endereçamento IP, né? E como eu disse, o DNS ele é muito importante e a gente vê essa importância nessa citação do Hoppers de 2013, que no livro dele ele disse que o DNS é uma das bases mais importantes na infraestrutura da internet e é crítica para o bom funcionamento da rede, né? E esse DNS ele é implementado na forma de um banco de dados distribuído e ele possui uma hierarquia de servidores nessa estrutura dele e ele possui um protocolo da camada de aplicação que é responsável por consultar os hosts buscando o endereçamento IP de um determinado domínio, né? E essa implementação do banco de dados ela possui três entidades principais, que é o resolvedor STUB, que é o software que está na máquina do usuário que solicita ao resolvedor recursivo a resolução de um determinado nome, né? O resolvedor recursivo é quem faz de fato a consulta buscando esse domínio, desse determinado nome, e o servidor com autoridade é um servidor que ele possui autoridade sobre um espaço de nome. E aqui nós temos a estrutura que eu comentei e as entidades que eu comentei. E aqui nós temos o Stub Resolver, o resolvedor recursivo e os servidores com autoridade. Frisado aqui em amarelo está o trecho mais crítico da comunicação no quesito de privacidade. Do porquê? Porque um resolvedor recursivo ele atende centenas ou até milhares de clientes simultaneamente. Então, fazer análise do tráfego para quebrar a privacidade de um determinado usuário no trecho entre resolvedor recursivo e servidores com autoridade é muito difícil, tem muitas consultas de muitas pessoas diferentes. Então, portanto, o trecho crítico de fato nessa comunicação onde um usuário malicioso vai ter mais facilidade para quebrar a privacidade de um usuário, vai ser o trecho entre o stub resolver, o resolvedor, e o resolvedor recursivo. Aqui, como a gente pode ver no nosso gráfico, isso é uma espécie de uma comunicação um para um. Então, caso um usuário malicioso tenha acesso a esse link de comunicação, ele consegue de forma muito fácil analisar esse tráfego, principalmente porque o DNS atualmente, qual a gente usa, ele não utiliza nenhum mecanismo de criptografia para criptografar esse conteúdo. Então, por isso que vieram as propostas que a gente vai mostrar a seguir, que são essas, que elas buscam criptografar o tráfego neste trecho entre o resolvedor stub e o resolvedor recursivo. Aqui nós temos as três propostas abordadas, que é o DNS over TLS, que ele utiliza o protocolo de segurança TLS sobre o protocolo de segurança de transporte TCP. Nós temos o DNS over HTTPS, que é o DOH, que ele utiliza o protocolo de segurança TLS sobre o protocolo HTTP sobre o protocolo de transporte TCP. E por fim, nós temos o DNS over QUIC, que ele busca utilizar o protocolo de segurança TLS sobre o protocolo de transporte UDP. E aqui nós temos o esquema de como foi feito a coleta dos dados através dos nossos experimentos, né? E o nosso experimento consiste em duas máquinas virtuais que estão em uma nuvem alocada ali no desk. E nessas máquinas virtuais nós temos em uma a instalação do Flamethrower, que ele é um cliente DNS que consegue fazer requisições utilizando esses protocolos que eu mostrei anteriormente. E na outra máquina virtual nós temos um DNS Proxy, que ele recebe essas requisições nesses padrões, nesses protocolos diferentes. E esse DNS proxy, ele faz um proxy para um servidor DNS que nós temos na máquina, que foi instalado, que é o Bind9, e responde para o Flamethrower. E no nosso caso, a gente limitou, para ter controle sobre o tamanho da resposta, apenas 4 domínios a serem consultados pelo Flamethrower, que são esses mostrados aqui, que variam entre 100 bytes e 4.000 bytes de tamanho de resposta. Então aqui nós temos os resultados para cada um dos protocolos e para cada um do tamanho de respostas solicitados, nós temos uma variação do tamanho de resposta em bytes em relação à sua latência observada. Aqui a gente consegue ver claramente que o protocolo QUIC teve o pior desempenho entre as propostas analisadas e que o protocolo DNS over TLS
obteve o melhor desempenho entre as propostas observadas e experimentadas, e porém o desempenho dele foi muito próximo das outras propostas, que no caso nós temos DOH, que já foi explicado, e o DO53, que é o protocolo DNS normal que a gente utiliza hoje em dia. Então, com isso, a gente conclui que esse experimento a gente pôde observar que, nesse nosso caso, nós tivemos o protocolo DNS over Quick com pior desempenho em latência e que nós tivemos o protocolo DNS over TLS como melhor desempenho, porém sendo seguido muito de perto pelas propostas do DOH e do DNS normal padrão, porém o padrão não é criptografado. Então, na continuidade da nossa pesquisa, a gente vai realizar um conjunto maior de experimentos, né, para a gente conseguir melhorar a nossa compreensão sobre os protocolos de segurança no DNS. E é isso por hoje, muito obrigado. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo ou com o professor Rafael. Muito obrigado.